Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e paz do Senhor. Boa noite a todos. Bem, como ele falou, é de fato uma grande responsabilidade estar aqui. Mas eu creio que o Senhor é conosco quando nós nos propomos de fato a fazer a obra dele. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Coríntios 4, de 7 a 18. O tema dessa noite é santidade em meio à crise. Esses dias nós temos falado sobre santidade, né? A semana passada o pastor falou sobre santidade, um estilo de vida. Foi o primeiro episódio da série, né? E só para recapitular um pouco, vou só ler aqui rapidinho. Foi dito na pregação anterior que santidade é viver um contexto de separação deste mundo. Fomos escolhidos por Deus para vivermos para Ele. Precisamos nos abster de tudo que nos separa de Deus. Precisamos nascer de novo e vivermos uma nova vida em Cristo, onde nos tornamos seus imitadores. Foi o que foi falado um pouco, né, sobre o que é ser santo, o que é viver em santidade, né? Como de fato nós devemos ser santos. A primeira coisa que nós devemos fazer é imitar Cristo o tempo todo. Não tem nada além disso, é só imitar Cristo. Concluindo é isso. Mas o texto dessa noite é em 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Vamos ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Eu quero ler novamente em outra tradução, linguagem de hoje. O restante do texto eu vou ler na sequência. 2 Coríntios 7. Porém, nós temos esse tesouro espiritual. Somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levando sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. No primeiro momento eu quero ler só essa parte, entendendo que como nós devemos viver santidade em meio à crise. A impressão que nós vemos assim ao nosso redor é que quando estamos em crise, aí esfriamos na fé. Parece que o mundo se acabou. Aí a gente se distancia das coisas espirituais, se distancia do Senhor, começa a viver uma vida como se tivesse sem direção. E aí? Na sequência, vamos terminar de ler o texto aqui para a gente entender o que Paulo quer nos dizer. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se,
torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O que eu acho interessante aqui é que ele mostra que tudo isso acontece conosco. Nós somos, eu até anotei aqui para a gente fazer assim uma reflexão. Vamos listar aqui as crises, de forma geral. Nós somos atribulados. O que é esse atribulado? É que sofre com problemas, com adversidades, que está atormentado por alguma dificuldade física ou emocional. Mas não somos angustiados. Não somos tomados pela angústia, pela agonia, pelo tormento. Por quê? Porque estamos em Cristo. Essas coisas nós só vencemos se estivermos em Cristo. Tudo isso nós passamos. Nós somos atribulados, ficamos perplexos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Ficamos inseguros, né? Vacilantes, desorientados, confusos, mas não desanimados. Como assim, não desanimados? A gente continua sendo encorajado em Cristo, sendo animado por Cristo. A gente continua olhando para Ele, entendendo que enquanto estivermos nele, essas coisas são nada diante dEle. Somos também perseguidos. O que é ser perseguido? É quem sofre perseguição, simples assim, né? Mas não desamparados. Nosso Deus, Ele não nos abandona. Somos perseguidos, podemos sofrer com essas perseguições, mas certamente o Senhor é conosco em todo o tempo. Independente das perseguições que nós estamos sofrendo, Ele está conosco. Ele é presente em nossas vidas. Abatidos, porém não destruídos, né? Abatidos, derrubados, sem forças, ficamos fracos, né? Mas a palavra diz que é aí que o poder do Senhor se aperfeiçoa, né? É na nossa fraqueza. E aí nós não somos destruídos, nós não somos eliminados, exterminados, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Esses momentos de crise que nós passamos, a gente poderia citar crises pessoais, crises mesmo individuais, como a crise que todos nós estamos passando, que é a crise desse vírus, né? Que está a nos atormentar esse tempo todo, já há mais de um ano. Mas imagina só, o medo vem, as crises vêm, você fica abalado emocionalmente, fica com medo, fica confuso. Mas essas coisas são passageiras, são temporárias. Por quê? Porque você tem Jesus, você está seguro nele. Enquanto você realmente estiver buscando em Deus a santidade, buscando ser igual a Cristo, buscando se abster das coisas deste mundo, não importa as circunstâncias, não importa o momento que você está vivendo. Essa é uma certeza de que nós estamos seguros nele. Não importa o que nos aconteça, nós estamos seguros em Deus. E quanto mais vierem as provações, vamos falar aqui das provações. Eu quero que os irmãos abram aí em Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vós sejam maduros e íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma. Aí vamos adiante, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esse tempo de crise que nós vivemos, seja as nossas crises pessoais, seja o momento geral que estamos vivendo, de crise mundial, crise sanitária, nós temos que entender que se percebermos que em Cristo, entendermos, tivermos essa convicção de que em Cristo nós estamos bem, essas coisas não vão nos abalar, vão mexer conosco, claro, porque somos humanos. Mas elas não vão nos derrotar. Nós vamos sempre ter esse renovo espiritual, esse renovo de ânimo para prosseguir nessa jornada. O que nós vemos é muitas pessoas procuram Deus nesses momentos de crise, outras se distanciam. É um conflito, né? Uma contradição. E a gente meio que não compreende assim, as atitudes de cada um. Mas o que nós temos que ter convicção, nós que somos nascidos em Cristo Jesus, é que nele nós temos a certeza de que somos salvos, de que temos a vida eterna e de que não importam as circunstâncias, não importam as crises. Nós somos provados para que nós sejamos aperfeiçoados em Deus, para que cresçamos, que amadureçamos na nossa fé. E outra coisa que eu quero também dizer aos irmãos, esse é um momento de nós testemunharmos da nossa fé. Às vezes a gente fica procurando assim, como se outras pessoas fossem nos dar um amparo, um socorro, sei lá, o governante. E, na verdade, irmãos, eu creio que esse é o momento que a igreja é que tem que se levantar, como igreja poderosa em Deus, como igreja que tem autoridade no Espírito Santo de Deus para fazer diferença no mundo. Esses momentos de crise é que nós temos que entender que é o momento de nós agirmos, sermos testemunhas de Deus, vivermos de fato uma vida nova, uma vida de testemunho cristão, uma vida que atrai as pessoas para Cristo, uma vida também que traz o entendimento de que somos diferentes. Por que nós somos diferentes? As pessoas vão questionar, porque nós temos Deus. Temos Deus e nele nós sabemos que temos esperança, que temos confiança de que Ele está no controle. E nós temos que estar prontos para dar uma palavra de conforto. Nós temos falado muito aqui nas orações durante a semana que nós temos que estar prontos para levar conforto às pessoas neste momento de crise. Nós temos que estar prontos para levar a palavra de Deus. Muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Muitas pessoas estão morrendo, não é somente fisicamente, mas espiritualmente. E aí a gente fica assim, meu Deus, eu tô com medo, eu não vou fazer isso, porque fica se enchendo de dúvidas, de conflitos, de medos que na verdade, era para ser passageiros na vida do cristão. Era para ser algo momentâneo e não algo constante. Nós temos que entender que temos que ser a luz deste mundo, a luz para este mundo. Temos que refletir a glória de Deus. Temos que caminhar como Cristo andou. Ele nos ensinou a fazer as coisas sempre confiando em Deus, sempre entendendo que é Deus quem move as nossas vidas. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Ele nunca perde o controle. E se nós estamos nele sim, nós temos a certeza de que tudo vai passar. E se ficarmos bem, se formos bem também para nós, né? Nós estaremos com Ele. Continuando aqui, eu quero dar um exemplo de Paulo. Uma história aqui de Paulo, Atos
Atos 14, de 19 a 22. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Imagina só, Paulo aqui, ele estava cumprindo a missão dele, que era pregar o evangelho. E ele foi apedrejado, ele quase foi morto nesse momento aqui. Mas o que eu achei interessante é que quando ele diz aqui, verso 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Entenda, irmãos, que quando nós deixamos de buscar sermos santos em Deus, já demonstra que, de fato, não houve uma conversão real nas nossas vidas. Porque é impossível você conhecer Deus, receber Cristo na tua vida e não ter esse desejo, esse anseio por mais de Deus, por querer ser igual a Cristo, por aprender com Cristo como você deve se conduzir neste mundo. E ainda mais, você tem que lembrar que você é instrumento nas mãos do Senhor. Paulo sabia exatamente a missão dele. E o fato dele ter sido apedrejado não o feriu, sim, com certeza, muito. Mas não impediu dele prosseguir. Logo em seguida, ele continuou o ministério dele. Ele não parou por isso. Da mesma forma, nós temos que agir. Não é por causa da crise que nós vamos parar. Não é porque estamos com algum problema que nós vamos parar. Não é a ansiedade, não é o medo, não é a perseguição que vai nos fazer parar. Ainda mais temos que buscar santidade em Deus, buscar aprender mais e mais com o Senhor, imitar Jesus em todas as coisas, nos abster das coisas deste mundo, para que quanto mais nós amadurecemos, nós crescemos em Deus, mais nós somos usados, mais nós somos instrumentos nas mãos dele. E Paulo mostra isso grandemente em sua vida. Quem nunca leu o livro de Atos, meus irmãos, eu aconselho a ler, porque vocês vão conhecer a vida de um homem que sofreu muito, muitas dores. Além de Cristo, claro, a gente sabe que Cristo sofreu o terror, mas eu falo de um homem comum, como você e eu. Sofreu horrores, mas em nenhum momento ele desistiu, ele retrocedeu. Ele disse, não vou mais, não vou parar, porque está difícil, está doendo demais, estou sofrendo demais. Não, ele prosseguiu, ele teve essa convicção, essa certeza de que ele estava fazendo a vontade daquele que é eterno, daquele que tinha a promessa para a vida dele. E vamos falar dessas promessas. O que nos motiva a prosseguir? O que de fato nós esperamos? Eu quero citar aqui algumas promessas de Deus para as nossas vidas. A primeira delas é a salvação. 1 João 2,25 diz assim. Os irmãos só acompanhem, que são muitos versos, só acompanhem. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Para que mais, né? Essa aqui, por si só, já era suficiente. Para nós nos mantermos no foco, para nós nos mantermos equilibrados, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às circunstâncias
ruins que nós estamos vivendo ou que nós possamos estar vivendo. Segunda, vida plena, vida abundante, né? Em João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, são promessas de Deus. Se nós nos apegássemos a essas promessas, a gente não se deixaria abalar, não se deixaria desanimar tanto. Essas coisas devem ser passageiras na nossa vida. Eu volto a dizer. Terceira promessa, o Espírito Santo é o Consolador, né? É o nosso Consolador, é aquele que nos direciona, que nos conduz. É Ele que nos ensina a vivermos em santidade, a sermos diferentes deste mundo, a nos parecermos com Cristo e não com este mundo. Lucas 11:13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quarta promessa, paz. O Senhor nos dá paz. É uma promessa dele para nós. João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, em nenhum momento na palavra diz que a gente não vai passar por essas coisas. Jesus passou por todas elas, por que nós não iremos passar? Então, ele não pecou. Jesus foi santo. E Jesus é santo. Ele não pecou. Ele passou por todos esses momentos difíceis, mas em nenhum momento ele deixou de ser santo, deixou de ser perfeito. E assim nós também temos que buscar, como o irmão falou aqui, nossa busca é incessante. A nossa santidade é um processo que não deve parar, que deve ser constante nas nossas vidas. Você, enquanto estiver vivo, caminhando com Cristo, você tem que estar buscando a santidade. Alguns falam que a gente busca a salvação. A salvação você tem, como a gente leu no início. O Senhor nos dá. É um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Efésios 2:8. Então, que a gente entenda que nosso compromisso com o Senhor é nos mantermos santos, como Jesus foi. É realmente priorizarmos isso nas nossas vidas. Provisão diária, a quinta promessa. Em Mateus 6:31-33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria parar um pouquinho nesse ponto. É uma promessa de Deus. Se vocês observarem tudo isso que nós temos, essa aqui tem muito mais. Se a gente for buscar na palavra, tem muito mais promessas. Essas são as principais que eu achei interessante falar para os irmãos. Mas imagina só, você ter a certeza de que o Senhor é provedor nas nossas vidas. Essa crise que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão preocupadas com suas finanças, com o seu trabalho, com tantas coisas, né? E, de fato, todos nós nos preocupamos. É uma preocupação de todos. Mas nós, quando entendemos que somos filhos de Deus, que Ele cuida de nós, que Ele realmente é o nosso provedor, essas preocupações vão se dissipando aos poucos, porque sabemos que nele nós podemos confiar. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqui o verso diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso
isso ele quer mostrar para nós que quanto mais nós vivemos um relacionamento íntimo e sincero com Ele, um relacionamento de amor, às vezes a gente fica naquela, eu não tenho tempo, agora mais ainda, porque é tanta correria, essa pandemia está causando tanto problema, a gente tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer isso, é tanta coisa, é uma lista de coisas, não sobra tempo para nada. Meu irmão, isso aí, essa correria toda vai ser em vão se você não buscar o Senhor. Certamente vai ser em vão. O Senhor, Ele tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Ele tem que ser o primeiro da lista ali. O teu foco tem que ser Ele. Ele tem que reinar na tua vida, em todas as áreas. Não tem essa de, agora está difícil, não tenho tempo para Deus, não tenho tempo porque é muita coisa, eu estou com muitas dívidas, muitos problemas, pessoas doentes, estou cuidando dos meus parentes doentes. E aí você esquece do Senhor. Quem é o teu socorro bem presente? Não é o Senhor? Quem é o teu provedor? Não é o Senhor? Então, não tem por que você ficar se distanciando das coisas espirituais, se distanciando do Senhor e, às vezes, deixando de zelar pela tua vida cristã, pela tua santidade em Deus, por viver uma vida de fato diferente deste mundo. Você acaba entrando na onda do mundo, porque o mundo é assim. O mundo, a preocupação do mundo são essas coisas. Ter dinheiro, pagar as contas, essas preocupações são do mundo. Claro que a gente tem que trabalhar, é lógico, mas essas coisas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Essas coisas, elas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Quando nós priorizamos Deus, Ele vai conduzindo, Ele vai ajustando todas as outras coisas. Ele vai fazendo, a gente às vezes nem percebe, nem se dá conta de como Deus ajeita as coisas, de como Ele organiza as coisas na vida da gente. Ele é um Deus assim, perfeito. É um Deus maravilhoso, é um Deus bom e bom o tempo todo. Às vezes a gente foca muito nas coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor. E esquecemos de viver a palavra, esquecemos de viver esse caminhar com Cristo, de sermos constantes em Deus, de estarmos buscando santidade. Eu fico observando, deixa eu dar até um exemplozinho prático aqui. A gente observa muitas pessoas, eu não vou para a igreja porque estou com medo, não vou para a célula porque estou com medo. Mas essas mesmas pessoas vão para outros lugares e também tem aglomeração. A gente sempre tem comentado isso. E isso eu não vejo, o que eu vejo aí? Eu compreendo demais as pessoas que estão em suas casas, assistindo os cultos, com medo. Isso a gente compreende. Mas o que dizer das pessoas que estão simplesmente usando a pandemia como desculpa para se distanciarem do Senhor, para se afastarem da palavra, para deixarem de viver uma vida santa em Deus, para deixar de imitar Cristo? Muitos estão fazendo isso, estão usando a pandemia como desculpa. Usam a crise, o momento de crise, como desculpa. Meus irmãos, eu posso dizer por experiência própria, que foi na crise, foi o momento que eu mais busquei o Senhor, foi o momento que eu mais me voltei para o Senhor. E eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por isso, porque foi Ele que me deu socorro, foi Ele que me tirou daquela situação difícil que eu estava vivendo. E eu fico assim, sem entender, como é que você tem um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas, que é o Deus do impossível, e ainda assim, você no meio da crise, se distancia dele. No meio da crise, você usa aquele momento para
e se distanciando, se desfazendo desse relacionamento que é tão maravilhoso, que nos faz tão bem, que nos renova, que nos anima. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos conforta. A gente às vezes está para baixo, está naquela agonia, como a gente já leu aqui, está se sentindo tão desnorteado, tão sem chão. Mas quando a gente lê a palavra, a gente sente assim um renovo. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo na vida da gente. O Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele geme, ele geme quando ele intercede por nós. Eu acho tão bonito. Ele ora com gemidos inexprimíveis ali por nós, quando nós não sabemos orar. Imagina ter essa intimidade com o Senhor, viver essa intimidade. Isso não tem preço. Nada nesse mundo, nada que a gente corre tanto atrás vai substituir isso. Nada é mais importante do que isso na vida do crente, na vida de nós, filhos de Deus. Compreendam isso. Coloquem isso no coração de vocês, de que o Senhor, Ele renova as nossas forças, Ele nos anima, Ele nos tira do deserto, Ele nos tira do vale, Ele nos faz de fato viver um novo tempo. Nós fomos escolhidos, fomos chamados por Ele para viver uma nova vida em Cristo. Eu quero ler um texto aqui em Colossenses 3, de 1 a 4. Só ouçam. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Isso é maravilhoso. Nós estamos escondidos ali. Deus, Ele nos chama para viver essa nova vida. Aquela velha natureza, aquela velha vida, acabou. A gente está tão preocupado, nós estamos tão preocupados com, meu Deus, será que vou ter o que comer amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas? Será que isso? Será que aquilo? E somos tomados pela preocupação, pela ansiedade. E deixamos de descansar no Senhor. Deixamos de viver a vida que Ele nos chamou para viver, que é essa vida aqui, porque nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, como diz o texto. Que realmente nós creiamos nisso, aceitemos isso para as nossas vidas. Que as pessoas realmente vejam em nós Cristo e vejam em nós esse reflexo da esperança que está em Cristo. E quando elas nos procurarem, eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, mas aconteceu muito comigo. As pessoas, irmão, não é nem crente, mas chama, quero que você ore por mim, estou passando por isso, quero que você ore, sei que você é crente, você é de Deus e tal. Então, as pessoas, elas nos procuram porque elas sabem que nós somos diferentes. E é isso que nós devemos refletir na vida das pessoas. Elas nos procuram, não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos alguma coisa, é porque elas veem em Cristo em nossas vidas. E é isso que elas devem ver mesmo, é Cristo. Porque não somos nós que, eu quero ser santo, aí eu vou e sou santo. Não, eu não tenho esse poder de ser santo. Quem faz isso em mim é o Senhor. Quem opera essas coisas em mim, o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai me conduzindo, que vai dizendo,
olha, não é por aí. Olha, vai por aqui, que esse aqui é o caminho certo. É o Espírito Santo que vai nos mostrando. Ele conversa conosco. Meus irmãos, quem é filho de Deus, quem nasceu em Cristo Jesus, ouve a voz de Deus. Não diga que você não ouve a voz de Deus. Por favor, não digam. Porque a gente ouve o Senhor falando conosco o tempo todo. Ele fala conosco o tempo todo. Se você é filho de Deus, você ouve. Agora, muitas vezes a gente parece assim que tapa os ouvidos, né? Parece que finge que não ouve. Eita, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou ouvindo. Não ouço mais Deus. Isso é preocupante se você disser uma coisa dessa. Isso é para você se questionar. Será mesmo? Será mesmo que o Senhor não está falando com você? Será mesmo que você não ouve? Então, que isso realmente seja uma compreensão de cada um de nós. De que quando nós decidimos por Cristo, quando nós recebemos Cristo em nossas vidas, nós somos novas criaturas. A partir deste momento, nós buscamos a santidade. É uma busca incessante até que Ele venha, ou nós morramos. Mas essa busca é incessante, é uma busca constante em nossas vidas. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Isso é ser constante. É você estar sempre crescendo em Deus, sempre avançando em Deus, sempre procurando ser mais parecido com Deus. Eu nunca vou conseguir ser como Cristo. Certamente que não, porque Ele não pecou e a palavra de Deus diz que nós pecamos. Mas essa é a nossa busca, como o irmão falou. Essa é a nossa busca, esse é o nosso alvo, esse é o nosso foco. Essas coisas deste mundo, essas crises deste mundo não podem nos parar. Porque é Deus que nos fortalece. Nós podemos todas as coisas no Senhor. É Ele que nos conduz. Não adianta querermos ou acharmos que nós temos o controle ou que nós podemos alguma coisa. Porque de nós mesmos nós não podemos coisa alguma. Algumas vezes eu ouvi de algumas pessoas dizerem: isso aí eu consegui foi porque eu lutei, eu batalhei, eu não sei o que e tal. Mas eu fico me perguntando, quem foi que te deu a vida? Quem é que te dá o ar que tu respira? Quem foi que te deu inteligência? Quem foi que te deu saúde? Quem foi que te deu força? Meus irmãos, não se enganem. Tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, é o Senhor que providencia, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que opera em nós todas essas coisas. Nós de nós mesmos nós não somos nada. E certamente nós iremos falhar. Iremos ter aquela... Vai chegar um momento quando a gente se der conta de que está fazendo as coisas com as nossas próprias forças, nossas próprias vontades. Vai chegar um momento que aquilo ali vai ser frustrado. Você vai olhar para trás, meu Deus, eu fiz tanto, batalhei tanto. E aí? Porque esqueceu do principal. Nós esquecemos do principal, que é Cristo. Ele é o principal. Essas outras coisas aí são passageiras. E aí, você sabe se amanhã vai estar vivo? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nosso alvo é Cristo. É Ele que nos conduz. É nele que nós estamos seguros. Eu quero voltar aqui. Eu não sei se eu li essa parte aqui do texto. Eu quero ler novamente o verso 10. Nós só conseguimos viver esses momentos difíceis, esses momentos de crise, quando realmente nós estamos
buscando essa santidade. Bem aqui no verso 10 diz assim, voltando para o texto inicial, eu andei muito aqui pela Bíblia, né? 2 Coríntios 4, de 7 a 18, só o verso 10. Disse-lhe em alta voz, não é isso não, já mudei o texto aqui. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Quando a gente entende isso aqui, quando a gente observa isso aqui, que todos os dias a gente tem que morrer essa velha natureza que sempre fica querendo se renovar dentro de nós. Quando a gente entende que todos os dias a gente tem que morrer, tem que dizer não para isso aqui, deixar que o Senhor preencha o nosso ser, deixar que Ele nos renove todos os dias. Aí pronto, as coisas começam a fluir na vida da gente. Eu acho tão bonito também quando ele diz essa parte bem aqui, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. De dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha só, ele chama de leve, né? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por que eu imagino assim, por que ele chama de leve? Porque para Cristo, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então, essas coisas aí, para Deus não é nada. E quando nós superamos, nós somos vitoriosos, aí sim, isso aí tem um peso de glória. Eu acho bonito esse texto demais, quando ele diz assim, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, só creia no que diz a palavra. Nós às vezes pecamos ou erramos, e dá no mesmo, ou nos atribulamos, nos entristecemos, às vezes caímos em uma tristeza profunda por não conhecer a palavra. Quando realmente nós dedicamos o nosso tempo à leitura da palavra, observamos o que Deus nos promete, observamos que Ele nos promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Imagine um Deus com você todos os dias. Ele está com você todos os dias. Quando nós compreendemos isso, de que Deus é conosco todos os dias, essas coisas, essas crises, esses problemas se tornam leves. Porque nele nós somos mais do que vencedores. Amém? E é isso, irmãos. Perseverem em santidade em meio à crise. Entenda que precisamos continuar em Cristo, vivendo como Ele viveu, buscando a santificação todos os dias, independente das circunstâncias, sendo motivados pelas promessas de Deus para as nossas vidas. Entender que somos provados para sermos aperfeiçoados a cada dia e nos parecermos mais e mais com Cristo, e que nele estamos seguros, independente do que nos aconteça. E para que isso seja uma realidade em nossas vidas, precisamos priorizar a vida com Deus. Nada nesse mundo é mais importante do que estar no centro da vontade de Deus, demonstrando o nosso testemunho fiel a todos, vivendo em amor, alegria e paz, deixarmos os nossos medos e inseguranças serem aniquilados por nosso estilo de vida em Cristo. Amém? E realmente o Senhor guarde a vida de cada um dos irmãos, daqueles que estarão assistindo, e o Senhor também opere na vida de cada um, e cada um entenda que deve ser santo, como Cristo foi santo, não importam as circunstâncias. Amém? Vamos orar.
Soberano Deus, amado Pai, nós te adoramos, Senhor, te rendemos toda a nossa gratidão, Senhor, porque cremos, Pai, que Tu tens sido conosco até aqui, que o Senhor tem sido presente em nossas vidas, como a Tua própria palavra diz. Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida de nós. Senhor, coloca em nossos corações, Senhor, esse desejo por mais de Ti. Coloca em nossos corações, Senhor, o desejo de ser santo, de querer viver igual a Cristo, de ser igual a Cristo, de não deixar, Senhor, que as circunstâncias, os problemas, as tribulações, as dificuldades dessa vida venham atrapalhar o nosso caminhar contigo, Senhor. Não deixe, Senhor, que deixemos de lado o nosso processo de santificação para vivermos uma vida sem o Senhor, uma vida sem essa intimidade contigo, sem esse relacionamento íntimo de amor contigo. Deus, não deixe que confiemos em nossas próprias forças. Achamos que temos o controle de alguma coisa, porque nós não temos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que somos pequenos diante de um Deus tão grande. Ajuda-nos a compreendermos as Tuas verdades e absorvermos em nossos corações verdadeiramente. Que isso seja real em nossas vidas, Senhor. Que não seja só de boca, de palavras, mas seja de atitudes, de uma vida real em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos que é do Senhor que vem tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós precisamos, de fato precisamos, é o Senhor que nos dá. Deus, cuida para que a Tua igreja não seja abalada, Senhor, por essa crise que se estabeleceu neste mundo, pelas nossas crises emocionais, crises financeiras, seja qual for a crise que cada um tem passado, seja a crise do medo. Deus, que as pessoas lembrem que quando nós entendemos que quando estamos seguros em Ti, o Senhor lança fora o medo, o Senhor nos dá o Teu amor, que esse amor lança fora todo esse medo. Ajuda-nos a compreendermos essas coisas, Senhor, e guardarmos em nossos corações, como a Tua palavra nos ensina, a guardar no coração a Tua palavra. Deus, opera na vida de cada um dos jovens, de cada um dos juvenis, que eles, Senhor, Te busquem em espírito e em verdade todos os dias, Senhor. Sabemos que este mundo nos influencia com tantas coisas, Senhor, mas que essas influências nós possamos jogar no lixo, porque nós queremos ser influenciados por Ti, Senhor, o tempo todo. Ajuda-nos a discernir essas coisas, ajuda-nos a discernir as coisas espirituais, para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, cuida de cada um dos jovens, livra-os do medo, livra-os da condenação, livra-os, Senhor, das frustrações deste mundo. Ajude-os a confiar em Ti, a colocar em Ti toda a confiança de todas as áreas de suas vidas, a deixar que o Senhor reine por completo em todas as áreas de suas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, não deixe que nós sejamos tomados pela correria, pelas ocupações do mundo, ocupações do nosso trabalho, seja o que for, que nada disso, Senhor, venha tirar o Senhor do centro de nossas vidas. Que nós realmente, Senhor, vivamos uma vida contigo, priorizemos essa vida contigo, uma intimidade genuína, uma intimidade real, um viver contigo em todo o tempo, na tribulação, na angústia, na adversidade, na crise, em todo o tempo, que nós busquemos em Ti a santidade, que nós busquemos em Ti tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, que não joguemos fora
o tempo que nós devemos dar ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida também e continue, Senhor, a me usar como Tu queres. Perdoa as minhas falhas e me ajude a crescer mais e mais em Ti. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.